está esperando o Adriano, eu vou repetir de novo a minha fala inicial. O que eu disse foi que nós resolvemos bater esse papo com você, né? E com vocês para falar um pouquinho sobre esse simulado do SAS, que é algo tão importante para os nossos alunos, porque ele... Tá sem som? Porque ele é o que mais se aproxima da realidade do Enem oficial. Então, por isso que a gente insiste tanto na participação de vocês, certo? Isso que é importante. E o SAS veio modificando o sistema de avaliação deles até para tornar esse simulado 100% digital. Então, isso é uma vantagem muito grande para vocês, que vocês têm um simulado 100% digital, que vai ficar com uma janela de abertura bem grande aí para vocês, certo? Com uma participação possível. A prova começou às 0h de hoje e saiu agora. O Adriano chegando aí para bater um papo com a gente. Olá, gente, boa tarde. Adriano, agora você que está sem som. Ué. Adriano está sem som. Vou arrumar aqui. Vamos ver agora, né? Consegui arrumar. Tem alguém me perguntando aqui, até o Adriano ajustar o som dele, tem alguém me perguntando quando sai o resultado do primeiro SAS Enem? Tá. Nós estamos corrigindo a redação e assim que a gente voltar, semana que vem, vocês terão um resultado completo, ok? Adriano, vê aí se saiu o seu som, não estou te ouvindo. Ainda não. Então, peraí. Sem som ainda. Vou sair e vou entrar de novo, Ani, peraí. Os meninos estão te ouvindo, beleza, então, ok, estão ouvindo os dois, então vamos lá. Beleza. Manda bala aí, Ani. Você não tá me ouvindo, Ani? Não estou te ouvindo, Adriano. Acho que o problema aqui é meu. Pode falar aí que eu vou ajustar o meu aqui. Manda abraço. Beleza. Gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Saudade de vocês aí, tá? Estamos aqui agoniados para a gente já poder tá em contato presencial. A gente não sabe quando isso aí vai acontecer, mas a gente tá fazendo aquilo que é possível de a gente fazer, né? Agora, a Ani estava falando da questão do simulado. O primeiro simulado é um pouco diferente, né? Porque ele ainda foi feito presencial. E foi feito presencial, não foi, Ani? O primeiro? Ah, não está me ouvindo. O segundo simulado de SAS Enem, ele já tem o resultado, né? Aqueles que vocês já fizeram online já está com o resultado. E nós temos o terceiro, que já, na verdade, já está liberado para vocês desde 0h, tá? Então, é muito importante, enquanto a Ani vai organizando as coisas ali, é muito importante que vocês façam esse simulado, viu, gente? Os simulados em si. Eu até tive o cuidado de olhar as informações aqui e o pessoal do terceiro ano está de parabéns, porque tivemos uma frequência naquele segundo simulado, o SAS Enem, de 83% de participação, tá? Então, o pessoal do terceiro ano está de parabéns, mas ainda podemos melhorar esse percentual. O pessoal do cursinho tem que dar uma puxada de orelha, né? Porque só 54% de vocês fizeram o segundo SAS Enem. Gente, nós não podemos deixar de fazer os simulados, não podemos ficar sem fazer os simulados, tá? Então, assim, mas é muito importante que vocês façam esses simulados, tá? Então, cara, foi só metade do povo do cursinho que fez o simulado. Eu preciso que vocês façam simulados, tá? Então, eu sei que é complicado, é chato fazer ele no formato online, a gente gosta muito mais de fazer ele presencial, do jeito que a gente está acostumado, mas, por momento, é o que nós temos.
E a gente não pode abrir mão de mais um momento deste de preparação, tá? Então, não adianta a gente ficar aí remoendo, tá grilado, mas eu queria que tivesse tudo certo. Nós também, tá? A gente também gostaria que tivesse tudo certo, tudo arrumadinho, tudo sem problema nenhum, tá? Agora, é o que nós temos no momento. Então, vamos trabalhar firme em cima disso, tá? Preciso de uma quantidade maior de gente fazendo esses simulados para que a gente comece a ter dados suficientes para a gente conseguir trabalhar as deficiências de vocês. Tá? Então, muito importante, existe uma flexibilidade de datas, então vocês podem fazer, por exemplo, o primeiro dia, pode fazer hoje, pode fazer amanhã, pode fazer domingo, pode fazer até segunda-feira, dia 1º, tá? Então, se organize direitinho, arrume um local bacana, adequado para você fazer a prova e vamos fazer o simulado, tá? Fundamental a presença maior de vocês nos simulados, tá? Então, se tivesse pessoalmente, eu estaria danando com vocês, igual eu tô agora, mas a gente precisa, tá? E precisa de verdade que vocês façam um simulado. Então, esse final de semana nós temos esse simulado do primeiro dia, tá? No próximo final de semana nós vamos ter o outro. Só que desse primeiro para o segundo, nós vamos ter o reinício das nossas aulas aí, e aí a gente conversa mais um pouco com relação ao segundo dia. Então, primeira coisa, pessoal, terceiro ano, a presença foi boa, pode melhorar. Pessoal do cursinho, a presença não foi boa. Eu sei que muitos de vocês aí do cursinho reportaram que a internet de casa tá ruim, não tá dando conta de fazer, eu entendo tudo isso. Mas eu, sinceramente, eu não acredito que metade de vocês não tenham conseguido fazer, certo? Perguntaram aqui sobre a redação do simulado. Vai ter a proposta de redação, você vai fazer a proposta de redação normal. Eu sugiro que você faça no mesmo dia que você faça o simulado, e aí você vai enviar essa redação para a gente. Aí a Ani vai explicar direitinho como é que funciona isso daí, certo? Esse simulado agora, ele vai ser liberado para todos os nossos alunos, incluindo os alunos de primeiro e os alunos de segundo ano também. Então, também é muito importante, tá? Aproveitar já para ver como é que é o esquema de um simulado desses, tá? Vai começar com um simulado online, mas depois vocês vão ter a oportunidade de fazer um simulado físico normal, presencial. O pessoal do segundo ano, no caso, né, lá no final do ano. O pessoal do primeiro ano vai fazer simulado físico só ano que vem mesmo, certo? Você conseguiu organizar aí, Ani? Consegui. Agora explica para os meninos aí a questão. Explica para os meninos aí a questão da redação, Ani. Explico sim. O pessoal do Ari de Sá, eles sugerem... Ani, só um pouquinho aqui. O pessoal está perguntando aqui se começar o simulador, você tem que terminar hoje. Sim. A partir do momento que você inicia o simulado, você tem 5 horas para terminar o simulado. Então, vê direitinho o dia que você vai fazer, a hora que você vai fazer. Começou ali, vai terminar depois de 5 horas. Exatamente. No simulado passado aconteceu isso. Teve gente que achou que a janela de aplicação, por ser mais de um dia, que ele podia começar e terminar no outro dia. Não pode. Uma vez que você abrir o sistema no seu nome, ele vai ficar 5 horas para você. Passou esse período, você não tem mais acesso. Ele dá como encerrado e você não consegue acessar mais, tá certo? Outra coisa da redação. A redação, o pessoal do SAS sugere que ela seja feita após a prova, você fazer as questões do simulado. Nós do Símbios acreditamos, como o Adriano falou, que você tem que incorporar essa redação no seu tempo de prova do simulado, porque na prova oficial, você vai fazer essa redação dentro do primeiro dia, tá? Então, o ideal é que você pegue essas 5 horas e consiga resolver as questões objetivas
mais a redação nesse espaço de tempo, porque é o que vai acontecer oficialmente. Aí só tem um detalhe, então, a né, redação... o dia da redação são 5h30. Então ele teria tecnicamente mais meia hora para terminar essa redação. Meia hora. Isso. Então, se ele quiser usar a estratégia de deixar a última 1 hora do simulado para começar a fazer a redação, ele pode contar aí mais meia hora para conseguir fechar. Porque a redação de vocês têm que fazer ela dentro do Classroom, dentro da nossa plataforma. Porque aí o que é que nós vamos fazer? Nós já vamos fazer as correções para vocês e você recebe ela de volta. Dentro da própria plataforma Google que vocês já estão usando, tá? O bom da redação ser corrigida pela nossa equipe é que vocês podem tirar as dúvidas quanto à correção, podem tirar, perguntar por que você foi considerado errado, aonde você perdeu o ponto de argumentação. A vantagem é essa. O SAS corrige os cartões. Nós corrigimos a redação e depois a gente emite a sua média, a gente dá para você a sua média. Daquele simulado anterior, nós não fizemos isso, porque eu tive um atraso na correção de redação, mas nós já vamos organizar isso para vocês, para passar esse resultado para vocês também. Perguntaram ali também assim, a redação pode ser feita só no primeiro dia? No Enem oficial, redação é no primeiro dia, contanto que você tem um tempo a mais, 5h30 e não 5 horas, só como o SAS disponibilizou, tá? Mas na plataforma do colégio, ela vai ficar aberta um tempo maior para você me encaminhar essa redação. Tá ok? Deixa eu responder 2 perguntas aqui, Ani. O pessoal perguntou sobre o PDF do simulado. Eu já recebi o PDF do simulado 2, do segundo SAS Enem, tá? Eu vou pedir para a Ani encaminhar para vocês por e-mail, tá certo? Okay. Esse terceiro agora aqui, eles demoram um pouco de tempo para eles aplicarem o simulado e me enviarem o PDF. Mas assim que me enviar o PDF, eu peço para enviar para vocês o PDF do simulado pelo e-mail, certo? Outra coisa que perguntaram aqui, com relação ao início das aulas. As nossas aulas retornam dia 3, tá? Na quarta-feira. Ainda será retornado no formato online, só que nós vamos fazer algumas modificações. Ali seria até importante a gente fazer uma live na terça-feira, tá? Para a gente conversar sobre isso. O Valfredo, é importante que o Valfredo participe, porque vão ter algumas alterações. Enquanto isso, a gente está lutando aqui para que a gente possa retornar, mas esse retorno, gente, presencial, é totalmente atrelado à Secretaria Estadual de Saúde, ao governo estadual e agora entrou a prefeitura também, tá? Hoje eu recebi um cronograma lá que vai abrir tudo no mundo e vai deixar a escola para agosto. Só que aquilo lá é uma proposta, aquilo ali não é definido. Então, ainda estão sendo analisadas as situações. Então, vamos aguardar isso daí. A gente está, eu tenho certeza absoluta que a gente está muito mais ansioso para ter essa volta presencial do que vocês, tá? Agora, a gente só pode fazer isso, assim, tendo segurança 100% daquilo que está sendo feito. Não é a gente que define o quando e como a gente vai voltar, tá? Então isso aí vai ter protocolo rígido, a gente muito provavelmente vai começar em ritmo de revezamento, a gente já está começando até a pensar em como é que isso vai funcionar. Aquela pesquisa que a gente mandou é exatamente uma pesquisa para mostrar para os governos, tanto o estadual como o municipal, o que a sociedade estudantil ela está pensando sobre esse processo. Então, é importante que vocês entendam isso, porque a opinião de vocês é muito importante dentro desse processo, tá? Então, inclusive, quem não respondeu, foi enviado para vocês, pode responder até hoje, tá? Então, importante que vocês entendam isso. Vamos começar sim, online, a partir de quarta-feira, tá? Perguntaram com relação à questão do Partiu Sampa,
certo? Então, o Partiu Sampa vai começar também, o Valfredo já está organizando essas coisas aí. Já vi aqui pessoal falando da questão das mensalidades, eu não vou entrar muito nesse fato aqui agora, porque a gente está conversando sobre a parte pedagógica, mas eu vou dar algumas informações gerais para vocês, tá? Então, é muito importante, gente, que vocês entendam o seguinte, a escola, ela teve algumas reduções de custo? Teve, tá? Inclusive o Ministério Público e o Procon, tá? Sugeriu que as escolas elas montassem a planilha de gastos e de custos, certo? Então, essa planilha ela está à disposição de quem quiser olhar, ela está à disposição lá no colégio, mas só que você tem que agendar, porque isso aí é feito de forma presencial. Adriano, por que isso é feito de forma presencial? Gente, porque isso aí tem dados que são sigilosos da escola, então a gente não pode ficar mostrando esses dados para qualquer um, certo? Você não pode cair na mão da concorrência, essas coisas todas, tá? Então, a gente colocou lá o que a gente teve de redução de custo e o que a gente tem em termos de inadimplência. Só para vocês terem uma noção, tá? A inadimplência nossa, ela tá 7 vezes maior do que a inadimplência normal, tá? Então, a situação, ela tá delicada para todo mundo. Mas quem tiver precisando de alguma coisa, quiser fazer um reparcelamento, alguma coisa, entre em contato com os canais relacionados à parte financeira, tá? Se alguém não tiver, entre em contato com a gente vai repassar essas informações, tá? Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração, vocês viram que o Enem ele vai ser alterado a data, tá? Para 1 ou 2 meses. Então, qualquer que seja as posições, tá? 1 ou 2 meses, se esse Enem, por exemplo, for para começo de janeiro, a gente vai ter 1 mês a mais de aula, certo? Que não estava planejado dentro do contrato. O contrato terminaria na primeira semana de dezembro. E isso a gente não vai cobrar de vocês, tá? Isso aí a gente vai com vocês até terminar o Enem. Então, aqui até o final de verdade, tá? Então, eu preciso que quem tiver com algum problema, alguma demanda, que entre em contato com o departamento financeiro, que o pessoal lá, que é o pessoal adequado. Como eu já sabia que o pessoal ia acabar perguntando aqui, eu já tinha me informado das situações, conversei com o Valdir para poder passar essas informações aqui, tá? Agora, vamos falar da parte dos simulados. Aí o pessoal perguntou aqui, Ani, com relação à matemática básica. Sim, eu anotei aqui uma série de perguntinhas que eu vi aparecendo aí. Semana que vem, no dia 3, nós começamos todas as atividades. Então, a gente retoma aulas, beleza. A gente retoma aulas no período da manhã, não presenciais e ao vivo. Retomamos todos os plantões, matemática básica, atendimento de redação, tudo recomeça semana que vem, no dia 3, tá certo? Então, a gente está nesse período aí, organizando as coisas para ver em que momento nós podemos melhorar. Perguntaram assim, que dia que começa a matemática básica? Bom, eu tinha um grupo que fazia matemática básica na quarta, continua na quarta. Quem fazia matemática básica na quinta, continua na quinta. Mas todos esses novos horários, todas essas coisas, eu vou mandar no e-mail de vocês e também no aplicativo do Symbios, tá? Então, preciso que vocês fiquem atentos, porque todos esses comunicados, nós estamos usando essas formas de comunicação com vocês. O aplicativo do Symbios e o e-mail também. Outra perguntinha que apareceu foi em relação à redação do simulado. As questões do simulado você vai fazer na plataforma SAS, ok? E a redação você vai fazer no Classroom. Inclusive, ela já está à disposição de vocês. Porque como eles disponibilizaram desde a 0 hora de hoje, dia 29, então nós também disponibilizamos no mesmo horário. Já está na sala de aula de vocês a redação. Então, ficou claro? Simulado portal SAS, redação no Classroom do Symbios, dentro daquele modelo que vocês já estão acostumados. Outra perguntinha que me fizeram... Só verifica se a live está sendo gravada aí, Ani. Porque... Então, sim, ao final eu vou baixar e aí a gente disponibiliza depois. Tá? Outra coisa que perguntaram. Quando que começam as aulas do Partiu Sampa? Quando vai ser entregue o material do Partiu Sampa? Bom,
olha só, partiu Sampa, o material, a gente havia indicado desde o momento que vocês foram fazer a seleção do Partiu Sampa, que o material teria um custo, tá? Então, a gente vai ver como que ficou, porque a escola não conseguiu o material, a escola teve que adquirir esse material, então vai ter um custo. Então, nós vamos repassar para vocês, para que vocês possam ver como que vai fazer. Essas informações a gente passa depois, até porque a gente tem que analisar todo o contexto, né, de material, essas coisas. Mas o Partiu Sampa a gente fala com mais detalhe em outro assunto, tá? Em outro momento. Vibe Sim, perguntaram, vamos soltar o resultado da Vibe Sim? O das provas, eu tenho o resultado. É provável que a gente vai solicitar que vocês reescrevam a carta de intenções. Porque como a carta de intenções ficou no corpo do Google Forms, o que aconteceu no Google Forms? O espaço ficou muito reduzido, então a carta ficou muito pobre. Então é bem provável que a gente peça para vocês escreverem uma outra carta com maior argumentação, essas coisas. Mas fiquem tranquilos que nós vamos avisar vocês. Outra coisa que perguntaram sobre as provas do colégio. Bom, gente, nós vamos ter que fazer prova. Nós ficamos tentando, né? A nossa expectativa era que a gente conseguisse voltar em julho. Inclusive, nós fizemos um calendário de provas em que a gente retomaria as provas no final de julho, começo de agosto, mas com essas novas medidas que chegaram para nós agora, nós vamos ter que começar a prova sim. Vocês vão fazer provas, os professores já vão começar a partir da semana que vem determinar quais os conteúdos serão observados nessas avaliações, e vocês serão avaliados para compor a nota de vocês, tá? Agora, assim, só para tranquilizar vocês também, eu vou mandar para vocês uma pesquisa, tá? No Google Forms também. A partir das respostas que vocês vão nos dar nessa pesquisa, nós estamos montando um bate-papo. Eu, Valfredo, não vamos ver, só vamos pôr o Adriano. A Adriana, a gente não gosta muito dele, não. Preconceito, Não, aliás, eu ia fazer um comentário. Vocês viram que botaram uma foto minha com o cabelo todo bagunçado e o Adriano todo arrumadinho. Mas não tem jeito, meu cabelo ficar bagunçado aí, como é que faz? Não é fácil. Então, assim, gente, nós vamos montar essa pesquisa, vocês vão responder para a gente. A partir daquilo que vocês responderem, nós vamos montar um bate-papo com um psicólogo para tirar dúvidas, para ajudar vocês nesse período que, assim, a gente acredita que agora vocês já entenderam um pouco mais a lógica desse não presencial. Porque no começo foi muito rápido, nós não tivemos nem tempo de conversar com vocês a respeito disso, né? Então, a gente vai conversar com vocês com maiores detalhes, um bate-papo legal com o psicólogo, vamos fazer isso com os pais de vocês também, serão momentos distintos, nós vamos ter um momento com o pai, um momento com vocês, que são os nossos alunos, então nós vamos trazer coisas para nos ajudar nesse momento, porque a ansiedade é uma coisa que hoje me parece que tomou conta de todo mundo, né? Então, assim, para a primeira série, com relação ao simulado, primeira e segunda série, é novidade para vocês. Nós não queremos que vocês cheguem lá e acertem a maior parte das questões. Eu coloquei isso no recadinho que eu mandei no aplicativo, eu coloquei isso na nossa apresentação, que foi no e-mail também, tá? Primeira e segunda série, a ideia é que vocês comecem a ter contato com esse tipo de avaliação, certo? E não que vocês fiquem já querendo acertar tudo. Vai chegar um momento que nós vamos cobrar de vocês que vocês acertem mais, mas o momento não é esse. Vocês precisam de entender isso, o momento não é esse, tá? A ideia é que vocês tenham condições de começar a familiarizar com esse estilo de prova, tá ok? Perguntaram aí se nós vamos disponibilizar o simulado impresso. Esses simulados digitais não tem como
disponibilizar impresso. O que a gente vai fazer é o que o Adriano falou. A gente vai disponibilizar o arquivo em PDF e você fica com ele, tá? Você fica com ele. Por quê? Porque o custo de impressão de um simulado desse ele é muito alto. Então, a gente vai mandar para vocês o PDF, tá bom? Outra coisa aqui, Mais Anê, alguma pergunta, gente? não, o pessoal tá perguntando dos outros simulados, né? Porque tem os simulados do SAS e tem os nossos simulados, tá? Sim. A gente já está reorganizando o calendário. Todo o calendário. Esse simulado, ele vai acontecer. Agora, se ele vai acontecer online ou a gente só vai enviar o arquivo para vocês, isso aí depende do SAS, tá? Porque o SAS, ele manda esse simulado para a gente poder aplicar, e eles se comprometem a corrigir esses simulados. Eu não sei se nessa situação que a gente está, eles conseguem transformar esse simulado num simulado online, de forma que possa aplicá-los da mesma forma que estão sendo aplicados os SAS-ENEM. Então, isso a gente está conversando com o pessoal aí para ver questão de viabilidade técnica. Mas, na pior das hipóteses, a gente vai mandar o arquivo para vocês, para que vocês possam, sim, fazer esses simulados. Eu espero que façam simulados, porque agora, gente, não tem mais a questão da novidade, eu já não sei como é que faz, o que eu tenho que fazer, etc. A gente passou já do momento da negação, certo? Ah, não, meu Deus, não quero, ai, mas é assim, não faz. Não, passou. Tá? Então, eu acho que nesse período de maio deu para a gente refletir sobre muita coisa, certo? Eu pensei sobre muita coisa e eu acho que a melhor coisa que aconteceu nesse período foi realmente a gente ter que encarar a situação como ela está, tá? E é muito importante vocês entenderem uma coisa. É muito fácil, gente, desistir. É muito fácil desistir. Para você desistir, o que basta você fazer? Nada. Se não fizer nada, você já desistiu. Então é fácil demais desistir, certo? E como eu tenho certeza que muita gente vai desistir, quem conseguir chegar bem na época da prova vai ter uma vantagem gigantesca, gigantesca. Então a gente não pode esmorecer agora. A gente tem que pegar, tem que estudar firme, dentro da condição que a gente tem, tá? Eu estava até conversando com o Valfredo e com o Valdir ontem, e a gente está pensando aqui numa ideia de implementar e melhorar ainda mais a quantidade de plantões. E onde assim, até nem chegamos a conversar com você ainda, não foi nem ontem que eu conversei isso com o Valfredo, foi na nossa reunião hoje, que a gente teve às 11 horas, tá? Aí surgiu uma ideia que eu acho que ela vai dar certo. Mas aí na hora que ela der certo, a gente avisa para vocês. Tá vendo que acabei de avisar para a Ani aqui, mas o negócio, a reunião foi 11 horas agora da manhã. Então, não pode desistir, gente. Não pode desistir, certo? Então tem que pegar firme. Com o Enem sendo passado para frente, eu fico particularmente mais tranquilo, porque vamos pensar aqui na pior das hipóteses. Qual que é a pior das hipóteses? É as aulas presenciais se tornarem em agosto, certo? Esse é o pior, tá? Então a gente teria aí 2 meses, 3 meses aí de aulas não presenciais, certo? E a gente tem 1 mês a mais de aula que seria presencial. Então, dá muito bem para a gente pegar um período, fazer uma excelente revisão de tudo que foi trabalhado nesse período de aula não presencial e depois retornarmos com tranquilidade. Então, não vamos ficar arrumando confusão na cabeça da gente, certo? Eu vou falar para vocês aqui uma coisa que eu fiz. Eu saí praticamente todos os grupos, certo? Por quê? Porque é informação demais. Eu mantenho naqueles grupos que são específicos. Eu estou no grupo dos extensivos, estou no grupo dos terceiros anos, estou no nosso grupo da direção, estou no grupo do sindicato, certo? Das escolas e pronto. Por quê? Porque a gente tem que focar em resolver o problema que a gente tem aqui. E você sabe, se ficar em grupo demais aí, você vai ser bombardeado de notícias. Tem um monte de notícia que é falsa, tá? Então, isso vai te dando uma angústia muito grande, como havia me dado. Então, assim, para mim foi libertador. Coisa importante,
tá? Então, é fundamental que vocês... Eu acredito que vocês tenham, pelo menos, descansado um pouco a cabeça, certo? Tenham feito as coisas que precisam ser feitas para que a gente, retornando, a gente vai retornar dentro da maior tranquilidade possível. E o pessoal perguntando aqui que a gente vai aumentar, pedindo para aumentar plantão de humanas. Nessa ideia nossa, vai aumentar de tudo, certo? Mas vamos conversando aqui para ver a viabilidade. Então, eu faço um pedido para vocês. Não desistam, tá? Não largue o negócio para lá porque tá difícil. Difícil sempre foi, tá? Não vem me falar que o negócio era fácil. Só mudou a dificuldade, certo? Então, é fundamental que a gente mantenha focado. E a gente tem que focar naquilo que a gente consegue resolver. O que a gente consegue resolver? Estudar aquilo que a gente precisa estudar. Certo? Não estou dando conta de estudar tudo que precisa estudar. Beleza, importância. Quando a gente retornar presencial, a gente vai ajudar. Estou falando para vocês, tem uns 2 meses que eu estou falando isso para vocês. Vocês precisam confiar na gente nisso. Lembra? Eu preciso que vocês tenham um bom desempenho. Então, a gente vai dar todo o suporte. Agora, com o que eu não posso ficar preocupado? Eu não adianta ficar indignado se o pessoal pegar e falar que vai voltar só em agosto. Porque minha indignação não vai resolver. Entendeu? Tem que trabalhar aquilo que a gente precisa. Lógico, estamos lutando para conseguirmos voltar ao presencial de maneira mais rápida e principalmente segura. Se não for seguro, nada disso aqui, gente, vale a pena. Certo? Não vale a pena. Então, a gente precisa ter garantias mínimas que esse retorno ele será seguro, tá? Então, a gente está trabalhando em cima disso. E já falei, quem define isso não é a gente como escola. Essa definição, ela vem de cima para baixo. Então, a gente vai receber os protocolos e vamos colocar. Quando for, ok, tá? Agora, existem algumas distorções aí, igual que libera todo mundo até junho e só nós vamos ficar para agosto. Então, mas isso aí nós vamos discutir, mas é em outra esfera, através de sindicato, essas coisas. E o som tá com eco mesmo, viu, Fanny? Eu acho que eu vou colocar o fone, que acho que é o meu que tá dando eco. Certo? Beleza? Deixa eu falar mais um pouquinho, eu vou pegar meu fone ali. Meninos, deixa eu só comentar uma coisa com vocês aqui, que é importante que vocês entendam. Tudo que a escola disponibiliza para você na forma presencial está disponível virtualmente. Ou seja, hoje o Símbios, dentro de Goiânia, eu acredito, que seja a única escola 100% online. Por que eu digo assim, o Símbios é 100% online hoje? Você tem plantões de dúvidas com seus professores. Você tem atendimento individual de redação com seus professores. Você tem matemática básica. Você tem a progressão, para quem está fazendo progressão. Você tem tudo que a escola te oferecia de forma presencial está no modelo online para que você possa marcar o seu horário de atendimento e participar. Eu entendo os pedidos de aumentar os plantões, mas eu gostaria de pedir que vocês participassem dos plantões. Teve aluno que me pediu o plantão de inglês e a gente disponibilizou o plantão de inglês. Antes da gente entrar nesse período de recesso, eu observei que o professor de inglês, boa parte do tempo, ficava com 1, 2 alunos. O mesmo caso com biologia. Tinham aqueles alunos que eram, como que eu vou dizer, presença certa nesses plantões. E tinham alguns alunos que nunca compareceram. Assim como teve aluno que nunca fez uma redação. Então, o que eu preciso? Entendam que a escola está funcionando normalmente. Normalmente. Tudo que tem na escola presencial, tem na escola virtual. O Símbios continua sendo a mesma escola, certo? Você captura. Certo? Caiu aí a... Tô falando internet, mas voltou rapidinho. Que a gente ainda vai intensificar a busca e captura, né? Porque vamos começar a ligar, falar que não está fazendo as atividades.
Então, E, o e- nível de exigência continua o mesmo. Então, esse tempo serviu para a gente também para organizar algumas coisas aqui, para as coisas funcionarem muito exatamente. melhor. A forma de frequência mudou, eu mudei a forma de frequência. Também eles vão ver isso semana que vem. Mas todas essas informações eu vou mandando para vocês, tá, gente? Porque assim, é coisa demais na nossa cabeça para passar tudo de uma vez para vocês. E essas coisas, o que, é que vocês precisam de entender? Elas, tudo que nós estamos fazendo, elas têm um objetivo: fazer o melhor para vocês. Fazer o melhor para vocês, tá? Então, a gente precisa do empenho de vocês, porque já que a história não mudou, já que a gente vai continuar de forma não presencial, a gente tem que dar o melhor da gente em qualquer situação. E essa agora pede o melhor, continua pedindo o melhor, tá? Meninos, mais alguma Gente, mais perguntinha algum... com relação ao simulado? dúvida aí sobre isso, sobre simulado. Passa aí, porque depois nós vamos fazer uma live de retorno às aulas na terça-feira que vem. A gente comunica para Sim, vocês como é que vai ser. Dúvida com relação ao simulado? A questão do horário que você pode fazer, de como é que você vai acessar, como é que vai ser a redação, essas coisas todas? Isso, até ó, segunda, meia-noite. 23h59, na verdade, né? isso. Sim. Beleza? Outra coisa, Oi. outra coisa Vai começar o é partição. para Porque tá perguntando aqui. Fala aí, Ani. Ah, tá. Entrega de livros 5 e 6. Nós vamos ver isso ainda. Na Ainda verdade, esse livro nem tá lá chegou no. pra gente ainda, né? Não, ele Nem não chegou chegou. ainda. Tem que esperar um Os 5 e pouquinho. 6 são. Os 5 e 6, eles são remessas diferentes, certo? Isso. Geralmente, o livro 5, ele chega pra gente em julho, certo? Como agora em julho a gente vai estar tendo aula, assim que ele chegar, a gente vai disponibilizar eles para vocês. Isso aí Vai você disponibilizar. não precisa preocupar. Agora, quem quiser adiantar alguma coisa, tem o livro online, certo? Digital. Isso. Entra lá na plataforma que você tem acesso a ele. Não, o pessoal está falando aqui que não terminou nem o 4. Sim, ok, mas nós temos assim, para terminar o 4, a gente tem até final de junho. Na verdade, tecnicamente, como a gente adiantou as Isso aí férias de maio, de julho para Até maio, julho. a gente tem até final de julho para terminar o livro 4. Então, o início do livro 5 está programado para início de agosto, certo? Fala aí, Ani. Alguém perguntou uma coisa aqui da biblioteca, passou, não consegui ler, deixa eu... Será que a gente vai poder pegar material na biblioteca? Podemos ver. Vamos ver, Ani. Anota aí para Podemos ver. a gente ver se é Biblioteca. possível ou não. Peraí, na hora que terminar o nem anota. Não sai no mesmo dia, não. Se no mesmo dia você vai ter a resolução dele. E como ele está disponível até segunda-feira, provavelmente isso aí vai sair só na terça-feira. O horário do simulado... Só responder aqui, né, perguntando qual horário. O horário do simulado é o horário que você quiser fazer. Certo? Até então, dia 1º, você 23, tem de hoje até segunda-feira para você fazer o simulado. Tudo bem? Agora, a partir do momento que você iniciou o simulado, você vai ter 5 horas para terminar o simulado. Isso. Fala aí, Ani. Assim, só isso que eu ia lembrar, você lembrou bem. O simulado, uma vez que você começou a fazer, você tem 5 horas para terminar. Ele vai contando, ele tem um contador de tempo, até naquela apresentação que eu mandei para vocês, tanto no e-mail quanto no aplicativo, eu fiz uma fotinha lá do que vai aparecer, o tempo que vai te faltar. Ele vai ter 3 momentos que ele vai te avisar quanto tempo falta, tá? Para vocês terem a noção do controle do tempo, que é o que mais pesa no momento do Enem oficial, o Adriano sabe disso. Uma das grandes queixas que a gente tem é o aluno que administrou mal o tempo. Né? Então, exatamente. a gente precisa de... A gente sabe que isso aí não reflete exatamente a realidade, porque a dinâmica de você fazer um simulado online é diferente de você fazer um simulado impresso, certo? Mas Sim, é o claro. que a gente tem condição de fazer nesse momento. Perguntaram aqui, Ani, a questão se ela vai voltar, as aulas vão voltar como antes. Sim, elas vão voltar, mas vão ter alterações. No final, Isso, a gente novo horário. nós estávamos com aulas de 40 minutos, as aulas vão ficar normais de 50 minutos,
tá? Então, tudo certinho. Aí na live da terça-feira, antes da gente começar as aulas, a gente vai falar. Eu tô com uma dúvida aqui também, Nick, que perguntou aqui, e tinha me perguntado no Zap também. As aulas que elas estão ao vivo, elas ficam gravadas e a gente está disponibilizando elas também no Classroom, não estamos? Ficam todas gravadas. Às vezes eu não consigo disponibilizar no mesmo dia a gravação, né? Então, o que a gente faz? As aulas de hoje, eu libero a gravação amanhã, porque eu não consigo tudo no mesmo dia. Mas Aí fica também tem o tempo, disponível para o ainda tem aluno o tempo assistir de, quando ele quiser. ainda tem o processo de liberação da aula pelo próprio Google, né? O pessoal que está perguntando da turma avançada, Nisso, vou até deixar você responder, mas eu acho que até o Valfredo, não sei se o Valfredo chegou a conversar. O Valfredo está negociando com o pessoal do SAS para poder os nossos alunos que estiverem interessados participarem das aulas online das turmas ITA e IME deles lá. Tá? Então... A turma ITA, como é um grupinho que já estava tendo aula lá na escola, a gente já conversou com esses meninos, já está até passando o nome, o e-mail certinho, para a gente organizar com eles. Partiu a turma Sampa avançada, em breve a gente avisa sobre horário, material, essas coisas. A turma avançada também retorna. A turma avançada, as aulas eram na segunda, então na outra semana, tá? Correção de redação, gente, a gente precisa que vocês façam dentro daquela plataforma que nós disponibilizamos dentro do Classroom, tá? Uma coisa que eu vou enfatizar aqui, que eu já falei com todo mundo que diz que está com dificuldade de alguma coisa. Bom, a dificuldade maior que eu vejo é que tem 2 e-mails. Você estava no seu e-mail pessoal e aí você conecta no e-mail do Symbios. Aí você, no e-mail do Symbios, entra no Classroom e puxa a folha de redação. Aí vem lá, solicitar permissão. Né? Não tem que solicitar permissão. É porque a internet, ela reconhece o primeiro e-mail que foi aberto. O e-mail que foi aberto não é o Sou Symbios, é claro que ele não vai te permitir o acesso. Então, o mais importante, sempre que você for acessar alguma coisa do Classroom, fique ligado se você está usando o seu e-mail do Sou Symbios, @SouSymbios, que aí você não vai ter problema nenhum, tá? As redações estão sendo feitas, as devolutivas, elas estão sendo corrigidas, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, manda e-mail, manda WhatsApp para mim, eu tento responder tudo. Às vezes eu não consigo responder de bate-pronto, mas eu respondo, vou dando as respostas sim para vocês. Perguntaram aí também sobre a turma avançada de humanas, que é a Vibe Sim. Vamos divulgar o resultado, provavelmente vamos abrir espaço para o envio de uma nova carta de intenções, porque a primeira não ficou legal. Tá bom? E o Partiu Sampa a gente já falou. O pessoal está perguntando aqui quem não fez a prova, que depois vai querer entrar, participar. Isso aí depende da quantidade de materiais, certo? Eu não lembro quantos são os kits que a gente solicitou. A gente, dentro desse kit aí, a gente vai ver. Só que a gente precisa conversar isso aí com o Valfredo, tá? Não acho que seja uma coisa assim extraordinariamente difícil de acontecer, não. Bom, alguém perguntou aqui assim, a redação do último SAS-ENEM ainda vai ser corrigida? Gente, para quem entregou dentro do prazo, ela já foi corrigida. Só falta pegar essa redação e lançar na média, mas o Thiago vai fazer isso para vocês na semana que vem, tá? O pessoal está perguntando aí, a redação, só aqui tá perguntando sobre a específica do Moraes e do Diniz. A gente não tem informação que essas específicas elas não são da escola, tá, gente? A gente só libera o espaço para que eles possam ministrar as aulas. Então, essas dúvidas vocês têm que perguntar diretamente para os professores. Ok, isso mesmo. A redação, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A redação na escola, vocês tinham que me entregar toda terça de manhã, quando vocês chegavam na escola. A alteração que eu fiz foi para que vocês me entregassem a redação, ao invés de ser na terça, na quinta-feira, até 13 horas. Aí o que acontece? Tem gente que fica me entregando
na sexta, no sábado, no domingo. O sistema, ele vai receber porque eu não consigo bloquear, ok? Mas eu não vou corrigir, porque senão eu tenho que deixar, eu nunca vou conseguir terminar de corrigir as redações de uma semana, eu vou estar sempre corrigindo, corrigindo, corrigindo. Então você pode até enviar, o sistema pode até receber, mas ela vai aparecer para mim assim, ó, enviado com atraso. Com atraso, a gente não vai corrigir. Por quê? Porque foi fora do tempo, tá? Então preciso que vocês fiquem atentos a isso. As redações que foram reenviadas nas férias também já foram corrigidas, tá? Podem ficar tranquilos, a gente, com relação à nota, podem ficar tranquilos, ninguém vai ficar prejudicado. A gente está sendo muito cuidadoso, muito detalhista em todos os assuntos, e nota principalmente, tá? Assim, como uma pessoa da área da educação, eu gosto de dizer que vocês não têm que estudar pensando em nota. Mas, infelizmente, eu sei que o que acontece é isso. Todo aluno estuda querendo a nota, né? Infelizmente, eu não consigo mudar isso. Mas não, nós estamos sendo extremamente cautelosos e cuidadosos, tá? Outra coisa aqui, Anny, que perguntaram é com relação às análises de obras literárias para o vestibular. Aquelas que a gente já tinha programado de acontecer, elas vão acontecer normalmente. O que geralmente a gente faz sempre? FUVEST, Unicamp, a UFO, tá? Que a gente não sabe nem se vai ter esse vestibular aí, então a gente precisa ver. E alguns outros vestibulares aí que podem acontecer, que tem uma demanda muito grande, a gente pode fazer essa análise. Só que isso aí depende muito do Flávio Brito, aí a Ani vai conversar com isso. Mas FUVEST, Unicamp e a UFO, tendo o vestibular, isso aí é certo que vai ser feito, tá? Que acontece, sim. Inclusive, eu já tinha feito um horário com o Flávio Brito para essas aulas. Eu até anotei aqui, porque aí eu vou voltar a falar com ele para a gente refazer esse horário e eu divulgo para os meninos. Beleza. Certo? Beleza. Mas algumas já estão corrigidas, ainda vai acontecer alguma Olimpíada. Olimpíada, gente, nós não sabemos responder, porque como elas são organizadas por universidades, e geralmente Universidade Federal, elas estão paradas. Então, não tem como a gente falar sobre a Olimpíada, tá? Me perguntaram aqui, Ani, o Wesley, se as vagas para medicina no UFG serão reduzidas. Não tem nenhuma informação nesse sentido, gente. E, assim, não, isso não foi a informação em si, eu acho ela assim meio sem pé na cabeça, porque numa situação dessas, eles ainda vão diminuir vaga? Não vão, tá? Não existe essa informação, pelo menos não oficial. O que a gente sabe é o seguinte, o UFG está parada. Certo? Sim. Não está nem no sistema não presencial, tá? Então, pode acontecer de quem passar agora no final do ano começar a ter aula, por exemplo, no meio do ano que vem, certo? Mas é por conta do calendário próprio da UFG. Agora, essa questão de redução de vagas, absolutamente nenhuma informação com relação a isso. Sim. A outra pergunta que apareceu aqui para mim foi das palestras programadas, né? Então, gente, a nossa programação com relação ao profissional, que são aquelas conversas com profissionais para a escolha de profissão, eu já estou articulando com o pessoal com quem a gente tinha feito parceria. Eles vão fazer, sim, a gente vai fazer um projeto de vocês trazerem para nós quais as profissões que vocês querem conhecer. E aí a gente vai organizar lives para vocês baterem papo com profissionais de diferentes áreas, tá? Então, o que der para a gente fazer online, nós vamos fazer online. A gente tinha previsto a vinda de um dos diretores da Full Sail, que é uma universidade americana, aqui, era para ele ter vindo no mês de março. Mas com a pandemia, tudo foi suspenso. Mas também existe a possibilidade da gente conversar com ele de forma virtual. Então, assim, todas as palestras que nós conseguirmos buscar para agora, nós vamos organizar, tá ok? Nós estamos fazendo um novo calendário de prova, de todos os eventos da escola, porque a última coisa que a gente quer é deixar de oferecer para vocês aquilo que a gente acredita que seja o ideal, e que nós criamos uma expectativa em vocês. A única coisa que nós vamos dar conta de fazer é a festa junina e os jogos internos. Infelizmente. E aí, infelizmente, porque
É uma tristeza, na minha opinião, é uma tristeza, sabe? Porque eu gosto muito dessas coisas, tá? Mas as O pessoal está palestras, sim, a perguntando. gente vai dar andamento. Ah, Tá perguntando aqui sobre as fala, Adriana. entrevistas as entrevistas de Ah, 2021. sim. É o seguinte, a gente está preparando para podermos fazer essas entrevistas de forma online, mas não é o nosso desejo, certo? E, na verdade, nem é o nosso foco nesse momento. Então, a gente precisa primeiro cuidar de vocês, certo? Organizar tudo que a gente precisa organizar internamente para a gente começar a pensar em 2021. O nosso foco, por enquanto, é o ano de 2020. A gente precisa desenvolver muito bem o ano de 2020 para que depois a gente possa pensar no ano de 2021. Lógico que não dá para terminar um para começar o outro, mas dentro das nossas prioridades, tá? E a gente oferecer o melhor serviço para vocês, conseguir colocar tudo à disposição de vocês, para ir num próximo passo, na hora que estiver tudo andando redondinho, a gente vai começar a pensar no processo de captação de 2021, certo? Certo. Ó o Moraes aí, ó. Certinho. Moraes, me estava perguntando você aqui, Moraes. Pode dar um joinha aqui que nós já chamamos ele aqui para trocar uma ideia. Ai, Meninos, gente, para pode falar, falar aí. Adriana. Não, só Eu ia vou dizer que despedir, nosso tempo está agradecer. acabando. Uhum. E perguntar se tem mais alguma dúvida com relação ao simulado. Se não tiver dúvida com relação ao simulado, ou se ela surgir, pode entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Que eu respondo mais rápido. Tentei colocar naquela apresentação, que foi no link, que foi o link para vocês, todos os esclarecimentos possíveis. Mas caso tenha ficado alguma dúvida ainda, é só mandar que a gente responde, tá? Agradeço muito vocês terem dedicado esse tempinho para nos ouvir. Faremos outros momentos como este. Nós precisamos, né, Vai ser muito mais nos frequente, encontrar. né, quase que eu digo Isso, você tudo aqui. ainda que à distância. A gente Sim. precisa de se encontrar ainda que à distância. Confesso para vocês que eu estou sofrendo com essa coisa de não ir para o colégio, né? Porque para mim escola é o que me move, né, gente? Eu falo que eu vou ser avó lá no Símbios, eu quero, tá, Adriana? Você vai deixar eu ser avó Mi lá no Símbios. Para mim, certamente. para mim é muito difícil não estar com vocês, tá? Sinto falta. Pode terminar, Nick. Sim, Adriana. Pode terminar. Não, pode falar. Não, porque perguntou se a escola vai estar aberta a partir da semana que vem. A gente, na verdade, a escola ela não pode estar aberta para atendimento do público externo. Então, o último decreto que teve é que ela está aberta para atividades internas. Pra vocês terem noção, lá na escola não está ficando ninguém. Está todo mundo em home office. Está ficando o pessoal lá, que é para entregar o material para vocês. Então, está ficando só o pessoal da portaria e o Jaime para entregar. Mas provavelmente a partir da semana que vem, ela vai estar aberta todos os dias para entrega de material. A gente depende de autorização para que a gente possa fazer atendimentos externos. Então, esse atendimento ele ainda não foi permitido. A gente está, de uma forma ou outra, alguma coisa pontual, alguém precisa de alguma coisa da secretaria, alguma coisa assim, algum documento, a gente está agendando para entrar só uma pessoa lá, a gente leva o pessoal nosso que é necessário para fazer esse tipo de atividade e à medida que as coisas forem sendo liberadas, aí a gente vai colocando as coisas para funcionar da forma normal, tá? Agora, gente, é o seguinte, eu tô muito agradecido de estar com vocês aqui, de ter um pessoal tão legal assim com a gente, certo? A gente sabe que é um momento de dificuldade muito grande para todos. Eu, particularmente, eu tô morrendo de saudade de todos vocês, da Ani. Eu sofro muito numa situação dessa, porque eu gosto demais de abraçar as pessoas. Abraço a Ani, abraço todo mundo. E assim, é um negócio, é difícil. Então, a gente que costuma a ter mais contato, a gente sofre mais com isso.
Mas também já passei pela etapa de negação, já caiu a ficha, já estou preparado, motivado, estou com gás para que a gente retorne a partir da semana que vem e vamos fazer sim aquilo que a gente precisa fazer, tá? Só tenho a agradecer a vocês, agora a gente vai voltar a estar muito mais presente, a gente vai fazer lives assim, com muito mais frequência, porque a gente precisa trabalhar o mais normal possível, certo? Então, no mais, assim, muito obrigado a vocês, certo? Um grande beijo e espero poder abraçá-los o mais rápido possível, mas com segurança, né? Eu também. Tchau, gente. Beijo, obrigada. Obrigada, Tchau, Adriano. Tchau, tchau. Com tchau. Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau, amigo. Beijo. Obrigado.